Episódio novo de Jujutsu Kaisen, finalmente o Higuruma apareceu. Pra mim, é a partir desse momento onde os jogos do abate começam definitivamente. Mano, só lembrando de não se inscreva, de se inscrever no canal. Mano, desculpa interromper o entretenimento, é que hoje saiu a nova temporada de Baki no dia do lançamento desse vídeo. E nesse exato momento eu estou em live assistindo Bakidou, o arco do Musashi, sei lá como é que vai ser. É uma loucura isso aqui, mano. Quem quiser colar, o link tá na descrição, tá aqui na tela, esse site que eu tô fazendo live. Cola lá e vamos assistir, mano. O episódio já começa com o cara biruta dentro de uma banheira. 99,9% dos julgamentos criminais do Japão terminam no veredito culpado. Então já sabe, não comete crime no Japão. Mano, e o Higuruma, ele tem esse olhar caído, o olhar do anjo caído. E aí já começa com o Higuruma em Tremembé, falando com o moleque que tá na cadeia. E o moleque tá falando que tinha um gato. Eu falei, mano, e daí, cara? Você tá preso? E ele tá contando que tava, mano, o moleque tava andando na rua, aí chegou uma cambada de policial falando, mano, tá preso em nome da lei. E aí ele ficou com medo, porque se ele fosse preso, o gato dele ia morrer. Porque não pode ter gato onde ele mora, então ele tinha o gato escondido, então ninguém sabe do gato. E ele tá pedindo pro Higuruma cuidar do gato dele. E aí mostra que na província de Morioka, em Iwate, que é lá no norte do Japão, em 2016, duas pessoas, um crime que abalou a sociedade, a mãe e uma jovem foram pro beleléu. A menina nem terminou de cortar o tomate. Elas foram de arraça pra cima em suas casas. E a promotoria de Morioka indiciou Keita Oi, que morava próximo às vítimas. O suspeito é de roubo e latrocínio. O que aconteceu foi o seguinte, quando ele viu a polícia, ele fugiu. Saiu correndo, nunca corra da polícia, tá? Já dá uma pala aqui que você tá culpado. E aí os bandidos chegaram na casa dele e encontraram lá, mano, a prova do crime, a faca ensanguentada. E o gato tava lá, mano, ó, querendo saber de nada. E o prenderam em flagrante. E aí fizeram o DNA da análise do sangue e era das vítimas. Aqui já era, aqui o moleque já foi, mano. Quem nunca? Só que o moleque, ele negou constantemente. Falou, eu sou inocente, sou inocente. Ele falou que só encontrou a lâmina. Pô, mas é muito burro, né, cara? Você não pode encontrar o bagulho e levar pra sua casa. Mas não era dele. E a mina que trampa com o Higuruma tá falando que, tipo, mano, isso aqui não faz sentido nenhum, né? Você tá maluco? E provavelmente ele negou a responder porque ele se sentia culpado. Aqui, Jujutsu derreteu. Os caras nem desenham o rosto mais. Daí falou que no passado ele já tinha sido vítima de questionamentos não apropriados porque um amigo dele usava, né? Usava o prensas. Pô, isso é crime no Japão? E a mina tá falando, cara, mano, não faz sentido nenhum ele falar que pegou a lâmina e guardou na casa dele. E aí o Higuruma fala que o moleque pretendia entregar pra polícia. Pô, mas essa história tá mal contada, né? É muito difícil de acreditar. E aí, mano, o moleque, ele trabalhava numa organização sem fins lucrativos. Ele trabalhava cuidando de idoso, dando café da manhã pra eles. O Japão podia começar a rinha de idoso que acabar com esse problema. E nesse trampo ele não recebia salário, irmão. Pô, mas aí fica fácil, já falei, né? Se alguém quiser trabalhar de graça, estamos contratando. Os caras só davam produtos de comida pra ele, umas marmitas. Só que, mano, os caras não pagavam e cobrava 50 mil ienes por mês pra ele morar na casa lá. E aí ele já traz um negócio que começa a mudar a história. Porque o motivo do moleque não ter entregado a faca, porque é proibido chamar polícias e ambulância no lugar onde ele morava. Porque isso incomoda os vizinhos. Então ele fala que existe uma chance do moleque ser inocente. Olha lá, mano, o olhar do anjo caído mesmo. E aí ele fala que é melhor investigar essa organização primeiro. E depois pesquisar sobre os residentes da região. Isso aqui é o rodoscopia porque a mina tá rodando. E a menina tá meio brava porque o Higuruma só aceita uns casos meio difíceis, que você não ganha muito dinheiro. Aí o juiz lá, eu declaro esse animal inocente. Plau! E a mina tá incrédula, falando, mano, não é possível, a gente venceu mesmo. Só que o Higuruma falou, mano, calma aí, não é assim não, mano. Porque eles vão apelar pra segunda instância. E aí tá saindo no jornal, na internet, nas redes sociais, que o caso da mãe e filha em Morioka, o veredito foi questionado. E um ex-juiz comenta que esse advogado corrupto, ele foi comprado. Lá, assédio, o cara tirando foto do Higuruma no metrô. As provas que eles conseguiram é que nada do que foi roubado foi encontrado com o acusado. Teve outra pessoa dessa organização que sumiu logo depois do crime. Talvez ela fugiu, né? Meteu o pé. E por último, ele tinha sido visto numa câmera de segurança de um combine no momento que aconteceu o crime. E isso foi o que mais contribuiu pra ele ser inocentado. Mano, e bonitinho, o Higuruma todo orgulhoso, feliz que tá ajudando uma pessoa inocente. E aí o moleque, mano, começa, muito obrigado, Higuruma. Mas ele fala, ó, calma aí que ainda a gente tem o segundo julgamento. E o moleque começa a agradecer, fala, muito obrigado por acreditar em mim, porque todo mundo já condenava ele. Pô, você tem que raspar a cabeça quando você é preso? Aí é paia. E aí nós vamos para o segundo julgamento e ele foi condenado como culpado à prisão perpétua. E aí o cara começa a lacrar, falando que tem advogados que precisam trabalhar com orçamento muito baixo e uma mão de obra limitada. E os promotores têm dinheiro infinito pra arrumar provas. É, mas é assim que o sistema funciona.
pena. Só que, porém, e os caras não apresentaram nada de novo, nenhuma prova que foi o moleque, e ele foi condenado a uma prisão perpétua. A única coisa que a promotoria disse é que não tem nenhuma prova pra acreditar que o cara que desapareceu que cometeu o crime. E aí os juízes, mano, velhos, calvos, nojentos, eles reverteram o bagulho e é prisão perpétua, mano, na cabeça. E ele tá vendo que a ideia era sempre dar culpado desde o início. E aí quando ele olha, mano, o moleque preso tá com a cara de ódio, o olho estraladaço, mano, eu também ficaria prisão perpétua. E o Higuruma tá falando, cara, por que você tá me olhando? Eu fiz o que eu podia. E aí lá no tribunal, ela falou, se alguém tiver alguma objeção, cale-se para sempre. Os caras têm 15 dias a partir de hoje pra entregar um apelo final. Mano, aí, ó, o olhar do anjo caído, o cara ficou biruta. Pá, pá, pá. Mano, o cara começa a esmirilhar a mesa com o martelo. Mano, aí, mano, tem uma bola de fumaça atrás dele. Nem pode fumar lá dentro. Voltem todos aqui, baianos. O julgamento não terminou. Vamos refazer o julgamento, mano. E o feitiço dele parece um pinguim gigante. Jogador da Migração da Extinção. Hiromi Higuruma. E aí a gente volta mostrando a mina falando pro Megumi que o Higuruma tá em Shinjuku. E o moleque loirinho falando pro Itadori que ele tá em Ikebukuro. Aí os moleques vão, né? Vão fazer o quê? Aí tem um maluco que tá cheio de nota fiscal. Irmão, se prepara. Quando esse moleque cara lutar, vai ser o maior esbagaçamento já visto. Eu acho esse personagem chato, mas eu acho o poder dele muito da hora. Mano, e o cara shapeadaço. Cara, em Jujutsu não tem ninguém gordo, né? Só o Panda. E ele tá falando, cadê aquela menina com o meu jantar? E aí mostra o flashback de um gordinho apanhando assim. E o cara falando que o bullying, mano, foi institucionalizado no Japão, mano. Que quando você fica perto dos valentões, você fica famoso, você pica. E aí, mano, o Itadori chega. Isso aqui é no passado, tá? O Itadori chega, mano, arrebentando os valentões. Bullying não, bullying não. Pau! Mano, veio outro... Mano, o moleque pegou um pedaço de ferro. Falei, irmão, tem violência, meu pau. Mano, já desviou. Ó, mano, pegou o cara pelo rosto. Olha a bicuda que ele vai dar no moleque, ó. Tal! Nossa senhora, que isso. E foi assim que Itadori acabou com o bullying no mundo, obrigado. Aí é o Megumi falando uma pá de merda com a menina lá, e o Itadori chega onde o moleque fala que o Higuruma tá lá. E o moleque fala, cara, esse Higuruma é perigoso, cuidado. Relaxa, tiozão. E aí eles tentam mentir, porque o Itadori abre uma porta e aparece o cara. Aham, mas ele tá com o Megumi, o loirinho. Cara, pelo amor de Deus, alguém traz a polícia porque agrediram a moda de uma maneira imoral aqui, tá? O nome desse é Regi. Mano, que porra de roupa é essa, mano? Mano, se eu vejo alguém assim na rua, eu saio correndo. E ele já conta, essa mina te enganou, cara. Como é que você acredita em gostosa? Megumi já olha pra mina que enganou nele, louquinho pra dar um na cara dela, né? O clã Zenin está na veia desse moleque aí. Summonou a lenda canina. O cara, caraca, tiozão, que pica esse lobo. E aí o Itadori vê o cara lá e fala, mano, beleza? Você é o Higuruma? Mano, o cara tá na banheira com água, com roupa. O Itadori pede e fala, cara, eu preciso dos seus 100 pontos pra gente acabar com a migração da extinção. E o Itadori percebeu que ele não é um feiticeiro reencarnado, que ele é uma pessoa normal que despertou um feitiço. E aí, mano, começa uma cachaçinha com drogas, porque o Regi, que o plano do Kenjaku não é o que ele contou. Toda a colônia provavelmente tem alguém muito mais forte, então não é uma parada justa, e que provavelmente ele quer diminuir as pessoas e tacar a bomba nuclear no Japão. É isso que eu entendi. Eu não lembro qual que era esse plano. O Higuruma, ele fala, cara, eu não quero terminar a migração da extinção, porque a lei do Japão, ela é impotente, mas as regras da migração da extinção não. E ele tá falando que se as pessoas que quebram regras fossem punidas pela física, sem necessidade de acusações, de processos, de julgamentos e acusações. E ele fala que as regras dos jogos abaixo tem problema, mas ele quer observar o sistema que serve de base pra esse jogo. E que pra ele não faz sentido acabar com o jogo. E aí mostra a regra que os jogadores que não pontuam depois de 19 dias vão ter o seu feitiço revogado e vão pro beleléu. Mano, quem que é essa mina? Eu não lembro dela. Que é essa regra de revogação de feitiço significa morte. O Itadori falou, cara, você tá falando merda, o bagulho é um feitiço, é um ritual. Aí o Itadori falou, cara, se você não entende as palavras, você vai ter que conversar com a minha mão. Deixe-me usar seus 100 pontos, Higuruma. Punho negro! É, irmãozinho, agora você vai ver, mano. Você me irritou bastante. Advogado Paloma, venha! Ah, o Itadori, meu Deus, é um Shikigami. E o Itadori tá tenso. Falei, mano. E o Itadori tá tenso. Se ele tem 100 pontos, ele já passou uma rapaziada. Ioi Tenkai Chubukushi. Sentença de morte. Mano, que da hora a cena. Martelada e cena... Gaiola, navalha, mano. Pau, mano. A expansão de domínio da hora. Ah! E o Kenjaku, ele chega, tipo, numa cúpula. E aí não tem áudio essa cena. Não deu tempo do dublador gravar. Os caras engravatados ali, ó. Sente-se, por favor. Ele responde, obrigado por ter me convidado. Galera, muito obrigado, cara. Da hora. O próximo episódio vai ser muito... Mano, agora vai ser muito louco. Nós só temos mais 4 episódios de anime. Mas é porque vai acontecer simultaneamente o Itadori Higuruma e o Megumi e o Regi. Eu acho mais legal deixar a parte do Itadori pro final, porque o Higuruma
Higuruma tem mais importante que o Reg. Ambos os combates são legais. Galera, muito obrigado. Lembrando, Bakidou, estou assistindo live agora. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2026. Quem quiser, cola lá, mano.